Em um plano cartesiano de origem A igual a 0, 0, foram desenhados quadrados A, B, C, D, D, E, F, G e H, I, J, D. Sabe-se que B é igual a 0, 5, G é igual a 8, 0, H pertence ao eixo das abscissas, J está na intersecção de BG com CD. Lambda é uma circunferência que passa por BCG, como mostra a figura. A NTL pergunta: determine as áreas do triângulo CEF e J e B em unidade de área do plano cartesiano. Então, depois da vinheta, resolução. Então, o primeiro passo nessa questão, galera, é colocar os dados que o problema deu para você. Então, nós temos aqui um plano cartesiano, cujo ponto A está na origem 0, 0. E ele nos deu a informação de que o ABCD ele é um quadrado. Ou seja, você precisa saber que é um quadrilátero notável que herda todas as características notáveis. E você sabe que ele tem todos os lados iguais, assim como todos os ângulos iguais a 90 graus, assim como as bissextrídeas encontram no ponto médio e por aí vai. Fora isso, ele falou que o ponto B é o ponto 0, 5. Então, nós podemos concluir categoricamente que o lado do quadrado, a distância daqui até aqui vale 5, justamente porque se o B ele tem coordenada 0, ele vai estar no eixo das ordenadas, porque a abscissa é 0, ou seja, no ponto aqui no eixo X, a abscissa é o eixo X, ordenada é o eixo Y, a abscissa aqui vale 0 e o Y aqui é a ordenada vale 5, portanto essa altura vale 5 e nós sabemos que como a ABCD é um quadrado, portanto isso daqui também vale 5, assim como esse lado, assim como esse lado. Além disso, ele falou que o G é o ponto 8, 0, portanto nós sabemos que toda essa medida vale 8, justamente porque a abscissa aqui do ponto G, ou seja, o X do ponto G vale 8, portanto ele está aqui no 8. Então se tudo isso daqui é 8 e esse pedaço vale 5, então nós podemos concluir categoricamente que isso daqui vale 3, já que 3 mais 5 tem que dar 8, que é justamente a abscissa do ponto G. Aí então nós sabemos quanto vale o lado do quadrado DEFG, portanto vale 3, justamente porque isso daqui tem que ser igual a isso. E aqui também vale 3 e aqui também vale 3. Né? Esse carinha aqui também vale 3. Nós temos aqui mais um quadrado, o quadrado HIJD. O problema falou que é um quadrado e ainda a gente não sabe quanto vale o lado desse quadrado, que nós vamos aqui convenientemente chamar de X. Por que você quer saber este X, galera? Exatamente porque o problema está perguntando qual é a área do J e B, aqui na primeira parte do item A, e eu estou observando que se a gente descobrir quanto vale esse X, nós poderemos descobrir quanto vale exatamente essa medida aqui. Por que essa medida é importante? Essa medida, galera, ele vai ser 5, que é tudo isso, menos o X. E ele é importante justamente porque ele é a altura desse triângulo aqui, J e B, e nós sabemos que o X vai ser a base desse triângulo J e B. Portanto, o X é duplamente importante. O X é a própria base desse triângulo e com o X também podemos calcular a altura desse triângulo. O que nós vamos fazer então para descobrir esse X, galera? Eu estou observando que esse triângulo aqui, ele é semelhante ao triângulo grandão. O triângulo JDG, ele é semelhante ao triângulo grandão justamente porque os dois possuem este mesmo ângulo bolinha e também os dois possuem esses dois ângulos de 90 graus. Como nós temos dois ângulos iguais, então nós podemos dizer categoricamente que o triângulo GAB, que é o triângulo grandão, ele é semelhante ao triângulo GDJ. E nós sabemos que no triângulo grandão, essa medida vale 8, que é justamente a abscissa do ponto G. Então nós podemos dizer que o lado do triângulo grandão, que vale 8, dividido pelo respectivo lado do triângulo pequeno, que vale 3, isso vai ser igual a 1K, e que por sua vez isso vai ser exatamente igual ao lado do triângulo grandão, por exemplo, esse 5, e dividido pelo respectivo lado do triângulo pequeno, que vale X. Veja que assim sai o nosso X. O nosso X simplesmente vai ser exatamente igual a, trocando de lugar o X com 8, passando 8 dividindo, 3 vezes 5 é 15, 15 sobre o 8. Esse é o valor do X. Portanto, a área do triângulo que ele está querendo aí, J e B, ele vai ser exatamente igual a base, que vale X, portanto vai ser X, multiplicada pela altura do triângulo J e B, 5 menos X, dividido por 2. Como eu já determinei o valor do X, basta substituir balhufas por bolhufas. No lugar do X você coloca 15 sobre 8. Daí, portanto, nós temos 15 sobre 8, que multiplica 5 menos 15 sobre 8, dividido por 2. Mas perceba que 5 menos 15 sobre 8 vai ficar 8 vezes 5, que é 40. 40 menos 15 costuma dar 25. E, portanto, nós temos 15 sobre 8, que multiplica 25 sobre 8. Tudo
tudo isso dividido por 2. Eu acho que não tem como simplificar nada, né? Porque aqui é 3 vezes 5, aqui é 5 vezes 5 e tudo aqui é múltiplo de 2. 15 vezes 25 costuma dar 375 e 8 vezes 8 é 64 vezes 2 costuma dar 128. 375 sobre 128 é igual à área do triângulo JIB. Partindo agora para o triângulo CEF, nós temos o seguinte, galera. Será que o CEF ele é semelhante a esse triângulo grandão? Não sei, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Nós temos o seguinte, nós determinamos esse valor do FG vale 3 justamente porque esse pedaço vale 3, justamente porque isso vale 8, ele deu no problema que isso vale 8, ele falou que isso vale 5, justamente porque isso daqui também vale 5. Então se aqui vale 5, aqui vale 5. Então se aqui vale 8, aqui vale 5, então aqui vale 3. Então se aqui vale 3, aqui vale 3. Então se isso vale 3, isso vale 3, galera. Então se isso daqui é 5 e isso vale 3, então nós sabemos que esse pedaço aqui vale 2. Ah, então o que nós vamos fazer é simplesmente acabou. Justamente porque nós não vamos fazer a semelhança. A figura CEF não é semelhante a esses triângulos aqui, aparentemente. Mas é um triângulo retângulo, justamente porque esse cara aqui é um quadrado, então esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. E como tudo isso daqui é 180 graus, então aqui também tem que ser 90 graus. Logo, a área do triângulo CEF é simplesmente, galera, esse cateto aqui que vale 3, multiplicado por esse cateto que vale 2, tudo isso dividido por 2, justamente porque a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Assim, nós podemos concluir, né, esse 2 simplifica com esse 2, então só sobra o 3, então a área do triângulo CEF é exatamente igual a 3. O problema está perguntando as áreas do triângulo CEF e a área do triângulo JIB. 3 e 375 sobre 128 são as respostas do item A da questão 17. Vamos então agora para o item B da questão. No item B ele pergunta, determine as coordenadas do centro de lambda e seu raio. No item B, galera, ele está perguntando sobre agora a circunferência aqui vermelha lambda. Ele quer saber o raio e ele quer saber o centro dessa circunferência, galera. Então, para isso, galera, nós sabemos que uma circunferência ela pode ser determinada por 3 pontos. Bom, um ponto nós temos aqui, o ponto G, que é o ponto 80. Esse ponto G, o problema garantiu que a circunferência passa por ele. Também nós temos o ponto B aqui, que é o ponto 05. Eu só estou colocando de novo aqui porque ficou meio apagado aqui para resolver o item A. E o outro ponto que o problema claramente falou que a circunferência passa é o ponto C, que é este ponto aqui. Esse ponto aqui, galera, nós podemos dizer então que o x é exatamente essa distância que vale 5 e a cota desse ponto é exatamente 5, que é o lado do quadrado, que corresponde à ordenada desse ponto C e vale 5, portanto 5, galera. Então, de acordo com o problema, nós já temos aqui a coordenada x do centro, justamente porque aqui eu vou usar, galera, o conceito da mediatriz. Por que a mediatriz? Porque o encontro das mediatrizes também é o centro da circunferência circunscrita, por exemplo, a esse triângulo aqui. Porque o encontro das mediatrizes formadas por quaisquer 2 pontos da circunferência vai ser o centro da circunferência. Como assim? Veja aqui, galera, esses 3 pontos. Esses 3 pontos formam um triângulo BCG. O circuncentro é o encontro das mediatrizes. Então, galera, eu tô enxergando essa mediatriz aqui. A mediatriz é justamente a reta que passa pelo ponto médio, fazendo 90 graus desse segmento BC. E nós sabemos que essa mediatriz, a equação dela é x igual a 5 sobre 2. Portanto, a coordenada do centro vai ter a sua abscissa, com certeza, o x 5 sobre 2. Olha aí, já foi uma boa parte da questão. Só faltou descobrir o y e o raio. Para descobrir o y, galera, eu vou pegar esses 2 pontos, CG, vou pegar o seu ponto médio e traçar a mediatriz. Ora, parece que essa mediatriz ela cai exatamente nesse ponto no eixo x, né? Então pode ser que o y seja 0. Mas a gente não pode fazer no olhômetro, galera. Nós precisamos determinar exatamente a equação dessa mediatriz e substituir o x 5 meios. Para determinar a equação da reta, galera, nós precisamos de 2 informações. Nós queremos saber o m e também nós queremos saber um ponto dessa reta, galera. Então, essa reta, nós sabemos que ele passa pelo ponto médio por definição, já que a mediatriz passa pelo ponto médio. O ponto médio entre esses 2 pontos, exatamente a média aritmética desses 2 pontos. Então, vai ser 5 mais 8, 13 dividido por 2 é o x, e o y vai ser 5 mais 0 dividido por 2, que é 5 meios. Portanto, nós temos o ponto já que a mediatriz passa, 13 meios e 5 meios. Só falta determinar o m, que é o coeficiente angular dessa reta. Veja que essa reta ela é perpendicular à reta suporte que passa pelos pontos C e G. Então, nós sabemos que o MCG é o ΔY sobre ΔX. O ΔY pode ser o 5 menos 0 sobre 5 menos 8, ou seja, 5 sobre menos 3. Pelo fato do coeficiente angular da perpendicular é o inverso trocando o sinal, e como nós sabemos que a mediatriz, por definição, ela é perpendicular ao segmento CG no ponto médio M, então nós sabemos, portanto, que se o segmento CG ele tem o coeficiente angular menos 5 terços, então o coeficiente
angular da mediatriz vai ser 3/5. Justamente porque eu estou invertendo aqui. O 5 vem para baixo, o 3 vem para cima, trocando o sinal. Aqui era menos, aqui vai ficar mais. Ótimo. Então, com essas duas informações, nós podemos, então, aplicar no Yo-Yo Michachô o y menos y0 é igual a m, que é o coeficiente angular, x menos x0. Ou seja, se você tem um ponto, que é esse cara aqui, que tem essas coordenadas aqui, e aí você vai substituir no x0 no y0, e você tem o coeficiente angular, então você consegue determinar a reta. Aula de equação fundamental da reta no canal, galera. Então, desse modo, nós podemos dizer que a reta, ela pode ser o y menos 5/2 é igual a m, que é 3/5, x menos 13/2 é a reta mediatriz do segmento CG. Só que o que nós queremos calcular é justamente o y dessa reta mediatriz quando o x é 5/2, justamente porque o centro dessa circunferência vai ser encontro entre essa mediatriz e essa mediatriz. Aula de circuncentro no canal. Se você tem um triângulo, o encontro das mediatrizes também é o centro da circunferência circunscrita. Desse modo, galera, no x da equação eu vou substituir por 5/2 e nós temos o seguinte: 5/2 menos 13/2 costuma dar menos 4, justamente porque 5 menos 13 é menos 8, dividido por 2 menos 4. Menos 4 vezes 3 costuma dar menos 12/5. Esse menos 5/2 ele passa para o outro lado, vai ficar mais 5/2. Daí nós temos que o y, nós podemos tirar o mínimo é 10. 10 dividido por 5, 2 vezes menos 12 vai dar menos 24. 10 dividido por 2, 5 vezes 5 vai dar mais 25. Menos 24 mais 25 costuma dar 1/10. 1/10 é exatamente igual ao valor da ordenada do centro aí da circunferência lambda, que a gente encontrou quando a gente substituiu o x da equação da outra reta mediatriz, porque a intersecção das duas retas mediatrizes é o centro da circunferência circunscrita. Para terminar o item B, nós precisamos determinar então agora o raio dessa circunferência, galera. O raio dessa circunferência é simplesmente a distância do centro a qualquer um desses três pontos. Fica a gosto do freguês escolher qualquer um desses três pontos, galera. Então acho que eu vou escolher esse ponto 0,5, porque a gente consegue aproveitar esse 0 aqui, e também é um número menor do que 8. Então, entre esses três pontos, eu acho que é mais conveniente escolher o ponto 0,5. Vai ser a distância do ponto 5/2, 1/10, até o ponto 0,5. Nós sabemos, galera, que a distância de ponto a ponto é um Pitágoras. Vai ser a hipotenusa ao quadrado, que é a própria distância ao quadrado, aula de distância de ponto a ponto no canal. Vai ser igual a Δx ao quadrado. Δx vai ser 5/2 menos 0, que é o próprio 5/2 ao quadrado, que é um cateto, que é o Δx ao quadrado, mais o outro cateto, que vai ser o Δy ao quadrado. Então, nós podemos fazer 1/10 menos 5. Tanto faz, né? Porque você vai levar ao quadrado, então vai ser o 5 menos 1/10, mas pra gente fazer com uma certa coerência, eu vou colocar 1/10 menos 5 ao quadrado. Veja que 5/2 ao quadrado é 25/4. Veja que menos 5 nós podemos dizer que é menos 50/10. Para colocar aqui no mesmo denominador, então nós podemos dizer que 1 menos 50 é menos 49. Menos 49 ao quadrado vai ficar 2401 dividido por 10 ao quadrado, que é o denominador, que é 100. Portanto, o mínimo aqui vai ser 100 mesmo. 100 dividido por 4, 25. Vezes 25 é 625, mais 2401. 2401 mais 625 costuma dar 3026. Portanto, nós temos que distância ao quadrado é 3026 dividido por 100. Então, nós podemos concluir categoricamente que a distância vai ser exatamente igual à raiz de 3026. Fatorando 3026, você vai ver que não vai ter nenhum expoente aí nos termos primos da fatoração, e dividido por raiz de 100, que costuma dar 10, porque eu estou aqui tirando a raiz quadrada dos dois lados, já que é uma distância, então necessariamente é positivo. Quando a gente tira a raiz na álgebra, a gente sabe que é mais ou menos, mas como se trata de uma distância, então ela é sempre positiva. Distância igual a raiz de 3026/10 é então a resposta do item B aí da questão 17 da Unifesp 2021, da prova do segundo dia. Galerinha, é uma questão aí de geometria analítica, separado em item A e item B. No item A é explorado muito mais aí os conceitos de geometria plana, é uma questão muito boa. Você tem aí a contextualização da geometria analítica com a geometria plana, você tem o cálculo de área, você tem que pegar as distâncias. A questão das distâncias você vai resolver primeiro assistindo a aula de delta do canal, e também, obviamente, as aulas de geometria plana, que é importante para você entender todos os conceitos de geometria plana. E no item B você tem uma questão clássica aí de geometria analítica, em que são apresentados três pontos de uma circunferência e ele pede para você determinar a equação da circunferência. Na verdade, nessa questão ele queria saber exatamente quanto vale o raio que é a distância do centro a qualquer um desses três pontos. Lembrando que o centro é o encontro das mediatrizes. Então, você tem um conceito de geometria plana muito importante para você conseguir matar essa questão. A mediatriz, lembrando, ela é uma reta que passa pelo ponto médio perpendicularmente a um segmento. E se você tem um triângulo, o encontro das mediatrizes é o circuncentro, que é exatamente
o centro da circunferência que passa pelos pontos B, C, G. O problema te deu diretamente do enunciado esses dois pontos aqui. Esse ponto você vai descobrir sabendo que é um quadrado. Uma das mediatrizes é tranquila e imediata, basta observar que as ordenadas aqui é igual, portanto o x vai ser exatamente o ponto médio, e é uma reta perpendicular, então a equação é exatamente x igual a 5 meios. A outra mediatriz não é tão óbvia assim, mas é tranquilo, você tem esses dois pontos, o ponto médio é a média aritmética dos pontos, e basta então passar a reta perpendicular. Para isso eu vou precisar do coeficiente angular da reta perpendicular. Essa aula também está no canal. Então você determina o coeficiente angular dessa reta, você faz a reta perpendicular, substitui no Yo-Yo Michachou, você acha a equação, você substitui o x, acha o y, achando o y você tem um centro, achando o centro você faz a distância do centro a qualquer um desses três pontos, fica a gosto do freguês escolher qual, eu escolhi esse, e fazendo a distância você acha o raio, que é justamente a distância constante que se mantém a qualquer um dos pontos da circunferência, é a definição da circunferência, galera. Gostei muito da questão, muito completa, espero que vocês tenham gostado também. Por favor, deixem seu like, curta a página do Facebook também, curta esse vídeo lá na página do Facebook também. Se você gosta dos nossos vídeos, por favor, considere tornar-se membro do canal, porque essa é uma das maneiras muito importantes de você continuar incentivando o nosso trabalho. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo. Falou!